estar com o Eduardo, principalmente, assim, né, pelo nosso vínculo e um querido, né, um primo querido, e vai nos contribuir muito, né, Anne, aqui com a gente, né, nessa troca aqui, pensar um pouquinho, né, sobre o Kant e tentar aqui a gente fazer essas intersecções que a gente vem fazendo com as ideias do Bion, né? Então, seja bem-vindo. É uma Muito alegria. obrigado, Liege, Anne. Muito obrigado mesmo pelo carinho aí. Eu estou um pouco atrapalhado com relação aqui à câmera. Eu estava tentando conectar pelo do computador aqui, mas acho que eu vou desistir, vou com a câmera do celular mesmo, né? Acho que Bem, está tudo bem com essa câmera aqui. tá bem tranquilo e o som Então também. tá. O meu som tá bom, estamos escutando bem. Tá. Então, porque eu estou Tá sem ótimo. fone, Tá. qualquer vez que eu ponho o Vocês som. também me escutam bem? Sim, sim. São os testes que a gente vai fazendo aqui, ó. Estamos vendo super bem, a Dedé falou. Beleza. Que ainda... também. Beleza. Beleza, é isso A aí. Tete, oi Tete, Oi, tudo bom? Tete, pessoal entrando. Fazemos Depois uma a gente vai tentar, né, gravar aqui. Eu vou depois, aí no fim, na hora de encerrar, a gente vai tentar gravar e para salvar, ficar lá para o pessoal assistir, quem não conseguiu, né? Ó, a Mana entrando. É isso aí. Legal. Oi, Ana. A Ana oi, Ana. Abdala. Olha, Oi, Tete. A gente vai dando oi, a Dai, a Daiane. Isso aí, o pessoal aí que já participa de algumas atividades com a gente. Eduardo está aqui nos dando um oi, né? sim. Aham. Então, tá, né? Legal. Acho que a gente pode começar a pensar, né, do que a gente já conversou anteriormente, né? E até te dando um feedback aqui da imagem do som. Que bom, a gente está Ótimo, aqui que bom. testando, que bom. Obrigado. E a gente, assim, pensou, né, Eduardo, de poder Oi, conhecer Ana. um pouquinho desse filósofo, mas eu acho que eu só vou apresentar o Eduardo primeiro, Isso, né, Anny, que eu não apresentei, isso, só apresentei como isso. meu primo, assim, né, mas aqui ele é o nosso filósofo querido que aceitou também, né, falar do Kant. Então, Eduardo Rutger von Saltiel é mestre e doutor em filosofia pela URGS, lecionou na Universidade Franciscana e atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Maria. Tá correto? Tá correto. Tá Isso bem, aí. tá bem. Bom, estamos aqui Faz tempo, né, que eu curiosos comecei aqui nessa série. para aprender aqui um pouco contigo também. Então, quem sabe começar a nos contar quem era o Kant, um pouquinho da história dele, assim, da vida dele, né? Nos trazer algumas, assim, introduzir um pouco essa ideia de quem era o Kant, assim, pra gente. Certo. Bom, ele é um autor, filósofo do século XVIII. Eu lembro uma vez de um professor dizendo assim, muito cético assim com relação ao estudo de autores, autoras do passado, assim, e ele diz assim, não, Kant não era, ele era um autor da Prússia Oriental, então ele não era a gente dizer que por vezes pensa, é um autor alemão, ele diz, não, é um autor da Prússia Oriental, Uhum. no sentido de enfatizar um pouco o distanciamento histórico que o autor tem, né, de nós, assim, porque enfim, fazia parte de um estado que nem existe mais, né, e bastante, então, um mundo bem diferente, assim, do nosso, né. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, viveu momentos, assim, revoluções políticas que também foram bem importantes para moldar a política contemporânea, como a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, né? E, bom, dentro da filosofia, ele talvez, assim, vale a pena trazer algumas coisas, assim, que tornaram as ideias dele notórias. Então, tanto no
ponto de vista da filosofia teórica, questões relativas aquilo que diz respeito ao conhecimento humano, quanto com relação à filosofia prática, que diz respeito à ação humana, né? Ele tem contribuições, e no campo da filosofia, no campo da estética também, enfim. Mas no campo da filosofia teórica, ele é um autor que gostava de se representar e se apresentar o sistema filosófico dele como uma espécie de síntese de posições antagônicas que ocorreram anteriormente, então, o racionalismo e o empirismo, e, grosso modo, o racionalismo seria a posição de acordo com a qual é possível nós obtermos conhecimento sobre a existência de algo fazendo um uso exclusivo da razão. Ela seria inata, a razão? Acho que caiu a conexão. Acho que sim, tá conectando ali. Deu. Oi. Isso. Voltou. Tá, Chegou a ouvir a minha pergunta, Eduardo? Ela seria inata? Geralmente tem essas discussões, né, Liege, sobre se, por exemplo, o racionalismo, ele, de um ponto de vista das nossas ideias, né, ele defende o inatismo, a ideia de que nós nasceríamos com certas ideias que são não obtidas através da experiência sensível, mas que elas nascem conosco, né? E sim, muitas vezes se aproxima assim, né? Eu não tenho certeza se a gente pode identificar o racionalismo como a defesa da posição do inatismo. Uma coisa é a gente dizer que nós podemos obter conhecimento de algo por um uso exclusivo da razão, e outra coisa é a gente dizer que nós nascemos com algumas ideias que elas estão na nossa mente antes mesmo de nós virmos ao mundo, né, por assim dizer. Que a gente pode... Desculpa te interromper, mas acho que a gente aqui pode fazer um link com isso, com as ideias pré-concebidas, né? Com a pré-concepção. A gente pode pensar nos proto-pensamentos, Anne, aqui eu acho que a gente... que o Bion traz essa ideia, né? Uhum. Proto-pensamentos, né? A questão da... É que eu fiquei pensando, mas eu não sei se encaixa. A nossa coisa é uma conversa assim, que a gente vai fazendo livremente, né? Isso, um bate-papo, vamos associando. Que o Bion fala da tolerância, intolerância, frustração, né? Que seria inata, né? Uhum. Se encaixa aí uma capacidade de suportar a frustração, que é maior ou menor em cada indivíduo, ela é diferente em cada indivíduo. Inata. Seria inata. Né? Não sei como é que a gente pode encaixar, mas talvez acho que tenha, né, algo que... A capacidade em si seria inata. Isso, de suportar, de tolerar a frustração, né? E é isso que daria a diferença, por exemplo, a gente pensando na psicanálise, né? Na relação com a mãe, né? Com o peito, né? Enfim, né? Teria um bebê que pode suportar mais a ausência do seio que outro, né? A partir dessa capacidade de suportar a frustração, né? Que seria inata. Ah, sim. Será que a gente encaixa isso no inatismo? Sim, o inatismo como uma espécie de disposição, né, que a gente tem para certas, enfim, capacidades, né, o inatismo em termos de disposição, né, disposições inatas, né. Essa própria discussão assim sobre o inatismo, um debate que tinha no século XVIII era entre
nessa questão era entre Leibniz e Locke. Locke era um proponente do empirismo, né? Essa ideia de que todas as nossas ideias elas advêm. Em última instância, a gente precisa recorrer aos sentidos para explicar a gênese das nossas ideias ou representações. E Leibniz, por sua vez, ele defendia... ele era um inimigo de Locke nesse caso, então era da corrente racionalista, né? E Leibniz dizia que não, a gente teria que pensar uma coisa mais ou menos assim, que a gente, em termos de as ideias em termos de disposições mesmo. Então ele usa a imagem de um bloco de mármore que um escultor vai fazer. Então ele diz assim que o escultor ele vai fazer aquele bloco de mármore, mas no próprio mármore tem certos relevos, a pedra em si ela tem certas conformações, né, que como que limitam o tipo de escultura que um escultor vai realizar. Da mesma forma, a mente humana ela também teria certos imperfeições. Certas características, né, que orientariam a maneira pela qual ela vem a funcionar, né? Então, sei lá, por exemplo... Não, é só pra... Então, quer dizer, o bloco de mármore está ali, ele é daquela maneira e tem essas rachaduras, enfim, ou essas imperfeições, enfim, e assim a mente humana, essas características próprias, e daí também cada mente humana, né, entraria, teria, né, como bloco de mármore, sua característica, né, que já viria... Nós nascemos, né, com essas características, né, e o inatismo acaba sendo uma espécie de uma leitura, vamos dizer, disposicional, né, da nossa mente, né. Assim como esse caso que, como vocês trouxeram, né, essa capacidade congênita que nós temos, né, com relação à frustração. Aí vocês me ajudam. A frustração, né? Suportar ou não a frustração. Mais ou menos a frustração. Suportar ou não, sim, em graus maiores ou menores, né? Enfim, não conheço muito bem. Mas e existe uma leitura também. À medida que a gente vai escavando assim, esses autores do século XVIII, a gente vai também percebendo que algumas coisas que eles escreviam não estão mais no nosso horizonte, mas então mesmo essa leitura assim da mente tem uma teoria biológica de então que era da epigênese, a ideia de que os nossos conceitos eles têm uma certa a epigênese das nossas representações ou dos nossos conceitos, né? Então, é também uma ideia assim parecida com essa do disposicionalismo, né? Então, Kant vai falar que voltei? Caiu de novo. Voltei? Deu. Para que a gente tenha, vamos dizer, uma descrição adequada do conhecimento humano, a gente precisa reconhecer a existência de alguns conceitos que não são originados da experiência, mas eles como que são pressupostos para que a gente tenha qualquer tipo de experiência, para que a gente tenha experiência em geral. Sim, e aqui poderia juntar aí, tu tá falando, eu estou tentando integrar com o Bion, né? Então a gente poderia pensar, o Bion fala da pré-concepção, né? Isso, foi isso que eu estava pensando, na pré-concepção. O bebê nasceria com uma janela aberta da pré-concepção, né? Então algo é como se fosse uma moldura aberta. E na medida que ele vai tendo
experiências, né, as experiências de mundo, né, que seriam as relações sociais ou com a mãe É inicialmente, preenchendo. essa janela da pré-concepção vai sendo preenchida, né? E vamos dizer, aí vai se tornando, e a capacidade de conhecer o mundo, ela se daria a partir dessa experiência de verdade com a mãe. Então, se a mãe Uhum. intui o que realmente está acontecendo com ele, essa experiência de intuir a verdade daria a capacidade, a possibilidade do vínculo do conhecimento. Então, desse bebê, desse indivíduo vir Pensar. a conhecer Ser. o mundo, né? As coisas, as experiências emocionais. Eu não sei onde é que se isso faz sentido dentro da filosofia, enfim, né? Tu tá falando, eu tô, né, tô tentando integrar com... Sim, sim. No caso do Kant, essas ideias, ele, como eu disse, né, ele buscava tentar fazer esse meio de campo assim entre o racionalismo e o empirismo. E para isso ele dizia, ele era contrário ao empirismo no sentido de dizer que não, tem certos quadros referenciais assim que são como que inatos, né? Uhum. Mas os conceitos assim que seriam assim esses conceitos inatos, se a gente for para usar essa palavra, né, são conceitos do tipo conceito de coisa, Coisinha. conceito de ou conceito de substância, né? A ideia de uma coisa que tem a ideia de uma algo que tem uma existência independente, né? A coisa em Algo. si, A não, coisa em si, seria. né? É. Seria a coisa em si. Pois é, é uma boa pergunta, a coisa em si. Mas se a coisa em si. Porque Kant, esse foi um dos grandes conceitos assim, sobre os quais Kant foi atacado, né? Ele dizia que a gente, de acordo com a teoria kantiana, a gente deveria pensar que espaço e tempo seriam representações, na verdade, que seriam conceitos ou seriam entidades, né, que estariam radicados na nossa capacidade, mais uma vez aí essa questão da disposição, né, da nossa capacidade de sermos afetados por coisas diferentes de nós mesmos, no caso do tempo, e a nossa capacidade de perceber a nós mesmos em termos de sucessão, de representações, que seria a representação do tempo. É bastante enigmático, assim, é bastante... é meio que coloca o mundo assim meio de cabeça para baixo, porque toda a realidade ela passa a ser explicável, digamos assim, se a gente a maneira como a gente lê Kant, né, ela passa a ser explicável por meio da natureza humana, né? Então não é que as coisas nelas mesmas, a coisa em si seja espacial ou temporal, né? A coisa nela mesma, a coisa em si, ela não é nenhuma dessas coisas. E Aí, Espaço e tempo não existem, então, em si mesmo. É isso? espaço e tempo seriam explicáveis em função da sensibilidade humana, né? Assim como a gente teria a sensibilidade humana, ela serviria para a gente compreender como as coisas se dão no espaço e no tempo. A gente também precisaria de outros conceitos para compreender, inteligir como o mundo está ordenado no espaço e no tempo, né? Uhum. E então são conceitos, né, Anne, que são assim escapam assim do referencial, me parece o referencial freudiano, né? Que, claro, né, muito tempo depois de Kant, né? Então
que não remetem assim, né, a teoria freudiana imediatamente, né? Mas eu acho que o Bion também deu uma virada de cabeça na psicanálise, né? Pois, e o Kant também Tu tá para a falando... Oi? filosofia. E o Kant também para a filosofia, Mas né? por isso que eu estou fazendo a associação, porque Sim, eu claro. acho que ele traz alguns conceitos kantianos e ele faz uma ideia própria dele também, né? A partir, né? Assim como ele faz com várias situações, como ele faz com a matemática, quando ele fala de função e fator, enfim, então ele dá um conceito Uhum. próprio. Mas quando tu estava falando da questão do espaço-tempo, eu fiquei pensando na teoria das transformações. Bion, né, fala da teoria das transformações e que tem a ver com o espaço-tempo, né? Que as transformações que vão acontecendo a partir de da origem de algo, né? Ó, deixa eu só te falar aqui, Anne, que a TED colocou ótima discussão. O Grinberg fala que o conceito de realidade última do objeto é incognoscível e Isso. tirado do Kant, que é isso que tu tá. Eu acho que essa ideia de estar sempre em Sim, transformação, né? A sim. realidade Uhum. incognoscível, né, quer dizer, o ó, né, que então traz para a psicanálise algo de que a gente nunca vai ter conhecimento de tudo, a gente nunca vai, a realidade última, né, nunca vai chegar a ó. Cada vez que a gente chega a ó, que Incognoscível. seria a origem de alguma coisa, já não é mais aquilo, Uhum. né? Então, Ah, sim, né? sim, isso é bem Então, isso, kantiano. isso, isso é bem kantiano, né? Porque aí a gente sai um Uhum. pouco do paradigma de causa e efeito que Uhum. a psicanálise freudiana traz. Não que a gente não use isso, ela faz parte também. Causa e efeito pode ser uma transformação, quando a gente entende uma situação clínica, como uma transformação em movimento rígido, ou uma Uhum. transformação em K, né, de tipo causa e efeito. Mas na medida que tu vai para as transformações projetivas em alucinose, a distância do espaço-tempo ela é tão o espaço tem que fica tão distante, né, o espaço daquele tempo que perde fica muito longe da origem do ó, né? Então acho que isso tem muito a ver com, digamos, fenômenos psicanalíticos, fenômenos que acontecem na clínica podem ficar muito distantes dessa compreensão de causa. A gente não acha causa, né? Que Ah, longe sim. de ó, né? Vamos pensar, né? O longe desse, né? E cada vez que a gente chega perto de ó já não é mais aquilo. Isso é bem kantiano, não é? Sim. Sim, todo depois, né, de Kant tem todo um movimento que é chamado de idealismo alemão, né, que se baseia, que busca assim, se inspira nessa ideia, né, de que a coisa em si é incognoscível e que tá, mas o que que a gente faz então? Como é que a gente explica, né, a realidade, vamos dizer? Se a coisa em si ela não pode ser cognoscível, como é que a gente pode explicar a realidade, né? Então, daí tem autores ali, né, como Hegel, por exemplo, que vão desenvolver essa ideia, né, e dar uma interpretação, né, diferente para essa buscar criticar, né, Kant, dizer não, a gente não pode ficar nessa incerteza, né, essa incerteza e ela é irreal, vamos dizer, e mas tem que buscar novas estratégias para explicar a realidade, né? Sim. Sim, porque se a gente, se a gente, para nós, se a gente pensa que a realidade é sempre, a realidade de um paciente, a nossa realidade vai ser sempre subjetiva, né? Uma realidade interna, ou como eu vou observar a realidade, ela vai estar sempre contaminada Observador. pelo observador, né? Vai estar sempre Uhum. transformada, né? Então, na verdade, nunca vai ser aquilo Sim, mesmo. E cada vez que eu conto uma história, cada vez que já não é mais aquilo, né? Então, nesse sentido, acho que fecha, né? Com a incerteza, né? sim, Né? Tem que suportar, sim. né? De que não tem Tolerar o não saber, que a gente até, né? que a gente fala da capacidade negativa, Uhum. Capacidade Uhum. negativa. né? E a coisa Sim. seria aquilo que não é passível de simbolismo para a gente, né?
né? O que seria a coisa em si? Ah, sim. A coisa em si seriam os Aham. elementos beta, será, Anne? Vamos pensar aqui também, né? O que É, né, é isso, eu não sei o que o Dora estava falando, mas assim, que é isso, a coisa em si é aquilo que a gente não consegue simbolizar e tende a ser evacuado, né, pelo psiquismo, né? Ah, sim. Então isso é A gente fazendo aqui essas intersecções, né? porque ele pega, né, ele traz alguns conceitos e são transformados, né, na teoria psicanalítica, né? A gente faz a intersecção Sim, mesmo, né? Essa é a ideia. Uhum. E o Bion sim. traz que o pensar é o resultado, então, de um desenvolvimento que é imposto ao psiquismo pela pressão dos pensamentos que já são pré-existentes, assim, né? Porque não sei se tem relação com o que a gente está falando aqui também. Aham. Ahn, pois é. Estamos dando um nó aqui. Bah! A gente está costurando, né, várias coisas aqui, né? Mas é isso, né? A Sim. filosofia, né, Eduardo, não é. Aqui não é achar a resposta, né? A filosofia é encontrar a resposta ou não? A gente tá... Pergunta. Pois é. É a busca de um esclarecimento, eu acho, né? Ahn, falando sobre com relação a pensamentos, né, e com relação a de que maneira que, pensando assim com vocês, né, tentando trazer alguns elementos da filosofia kantiana, assim, e acho que uma das contribuições interessantes, assim, como, por exemplo, que a Anne trouxe, de que a realidade, ela tem essa perspectiva, digamos assim, sempre essa percepção individual ou pessoal, e com também essa outro aspecto que a Liege trouxe a respeito de como pensar os próprios pensamentos, né, a atividade do pensar. Kant vai nesse aspecto, né, Kant vai escrever bastante sobre. Ele era professor de lógica e a Crítica da Razão Pura, ela é a principal obra do Kant na parte da filosofia teórica, ela é dedicada assim tem partes ali, né, que são nomeadas de lógica, né? Uhum. Busca expressar mais ou menos como funciona o pensamento, assim, em termos humanos, né, de alguma forma. E ele vai dizer assim, nessa disputa entre empiristas e racionalistas, ele vai justamente dizer, não, olha, a gente não tem como compreender o pensamento humano se a gente não pensá-lo em termos da contribuição, o conhecimento humano, melhor dizendo, se a gente não pensar em termos da contribuição entre conceitos e intuições. Então, as palavras das quais nós fazemos uso, né, são conceitos, né, e elas como que assim moldam a realidade, né, que a gente percebe, né. Então, eu acho que tem uma certa uma conexão assim com essa discussão, porque a gente não tem como, vamos dizer, ter fazer ciência ou expressar de um ponto de vista humano é muito importante o aspecto linguístico, né? Uhum. E nós somos um animal assim notório pelo uso da linguagem e a maneira pela qual nós conceituamos o mundo, né? E essa conceituação do mundo, ela vamos dizer assim, um fato assim praticamente inultrapassável. A gente busca fazer sentido das coisas, né, ao nosso redor e por meio de conceitos. E essa conceituação, né, ela como que transforma também a realidade, né, na qual que a gente percebe, né. Então, a gente precisa reconhecer a contribuição, vamos dizer, dos nossos sentidos, daquilo que nós vimos a conhecer por meio, sei lá,
da nossa visão, por meio da audição. Do sensório, né? Sim. É, isso. Agora, isso apenas não é humano. A gente precisa pensar, né, de que maneira que a gente ordena esse múltiplo da sensibilidade através de conceitos, né? Tem que dar um contorno, né? Porque se não tivesse esse contorno, como é que a gente viveria em sociedade? Fico pensando aqui como humanidade também, né? Uhum. Sim, mas aí entra aquilo que ele diz, né? Que da intuição é cega e o conceito vazio, é isso, né? Pensamentos sem conteúdo são vazios e intuição sem conceito são cegas. Exatamente. E que daí vai. Então, acho que para nós, né? É quando o Bion junta a intuição e a teoria, né? Uhum. O conceito e a intuição, que eu acho que isso também fica algo muito rico, acaba ficando rico, né? E amplia também a capacidade, né, de se compreender o psiquismo, porque se a gente fica só na teoria, a gente fica no vazio, né? Fica algo vazio, compreendermos um paciente apenas com a teoria. Então, poder conectar, né, com a intuição, aí entra a questão da intuição, né? Só que só a intuição também não dá, né? Porque a gente ficaria cego. a gente fica cego. Então, fazer essa junção, né? Eu acho interessante isso, né? Também trazer a questão intuitiva para a psicanálise é algo que eu acho que foi também algo novo e gerou muita resistência também, né? Porque, sim. porque daí tu O que é adivinho, né? como é compreendido a intuição nesse caso, assim, para Bion, assim, ele tem um sentido, vamos dizer, mais definido, assim, é um conceito assim importante para ele. É porque ele fala, né, que é o terceiro olho, né? Vamos dizer que ele Bion, como nasceu na Índia, então ele também, né, denominava, né, a Sim. partir, né, um terceiro olho, quer dizer, são aspectos que dependem da nossa capacidade negativa e que a intuição é uma bússola, né? Então são que é o próprio termo, né? Tu usa a tua intuição para captar algo que daqui a pouco o paciente não te disse, mas que tu intui, né? Intuir. É como se fosse uma bússola que vai em busca de algo para ser um bússola, que se torna uma pré-concepção e que vai em busca de algo de uma concepção, né? De algo. E essa concepção ela pode ser ajudada a partir da teoria. E daí a gente tem a teoria psicanalítica que vai nos embasar, porque senão a gente fica só no adivinho, né? Então essas coisas ficam juntas, né? E se tu usar só a teoria, ela fica vazia, tu fica intelectualizando, né? Oferecendo conceitos para o paciente, que não é isso que... Então a intuição ela vai ser, né? Ela vai te orientar, né? De alguma maneira, né? Sim. Tem discussões, por exemplo, em Kant, né, sobre como entender a teoria kantiana, se as pessoas elas percebem as coisas de uma maneira puramente intuitiva, se isso é possível, ou se intuição e conceito estão sempre trabalhando juntos, né? São questões exegéticas, né? Depende, mas algumas pessoas leem ele como dizendo que sim, nós podemos conhecer as coisas meramente intuitivamente, de uma forma meramente intuitiva, e outras pessoas dizem que não, que para haver efetivamente conhecimento tem que ter uma contribuição, né, dos dois. A integração com o conceito. Isso é como... Isso é a nossa, os conceitos eles precisam estar sempre ordenando, né, para Kant a ideia de intuição ela tem muito a coisa daquilo que a gente percebe imediatamente, né? Então são ideias assim que são de coisas que nós percebemos
e que estão por coisas que nós percebemos imediatamente. Então, por exemplo, essa imagem que eu estou vendo agora da Liege e da Anne, né? Eu estou vendo assim de uma forma imediata, né? Eu poderia pensar, então isso é uma intuição que eu tenho também, né? Mas eu poderia, o som que eu estou escutando na voz de vocês também são intuições, mas agora também existem, por exemplo, conceitos, né? Sei lá, ideias de, sei lá, que são, vamos dizer assim, gerais, né? E que não dizem respeito a algum objeto em particular, isso seriam conceitos. Então, quando a gente encontra uma pessoa, assim, imediatamente, assim, pessoalmente, enfim, por meio, a gente está fazendo uso dos nossos sentidos para ter contato com ela, né? A gente está fazendo uso das nossas intuições também. A pergunta é, tá, mas a gente faz uso apenas das nossas intuições ou a gente precisa fazer uso dos nossos conceitos para, digamos, ter um contato com uma pessoa também, né? De acordo com a teoria kantiana, né? Sim, interessante isso. Pois é, estou pensando aqui, porque eu estou pensando no conceito, né? Que Bion fala, bom, nós temos no primeiro momento a pré-concepção, que é a janela aberta. Né? A intuição, ela está dentro disso também, né? Com algo, né? que é aberto. E no momento que tu tem um conceito é porque algo preencheu, né? A pré-concepção foi preenchida, teve uma realização positiva. E aí tu tem um conceito. Então é interessante. O que tu perguntou mesmo? Como é que é? Se era intuição. Se tu podia fazer uso dos conceitos para observar algo. Eu estou pensando aqui alto, pensando aqui, né, no Bion, se tu já tem um conceito, tu já tem algo preenchido, então tu não vai conhecer. Já está saturado. Tu não vai conhecer aquela situação, porque já tá saturado, já foi preenchido. Interessante, né? Sim. Sim. É um outro uso. Outra compreensão. É uma outra compreensão. Né? Sim. Porque daí, por exemplo, daí entra o pré-conceito. Não é preconcepção, um pré-conceito. Pode se tornar, né, um pré-conceito, né? Algo que já está preenchido. Desculpa, eu te interrompi, tu ia falar algo. Não, eu não ia falar nada de relevante. Tô brincando. Eu ia dizer assim que essa questão entre conceito e intuição, né, ela é também interessante para Kant, né, porque tem, por exemplo, um conceito, né, que é um conceito bem importante na metafísica, que é o conceito de Deus. A ideia é essa de uma coisa que reúne em si todas as realidades, né, que é a causa de todas as coisas, é o fundamento último de tudo que existe, né. Enfim, tem outros atributos aí da teologia, mas esse é um tipo de entidade, tipo de ente, né, do qual a gente não tem como ter uma experiência imediata, né? A gente tem como ter uma ideia disso, né? Agora, ter um conceito, a gente tem como ter um conceito disso. Sim. Agora, a gente não tem como ter uma experiência imediata de algo que contenha em si todas as realidades, que seja sumamente real, né? Como é que a gente resolve isso? Então, boa pergunta. Então, mas é um conceito, né? fala, depois eu falo o que eu pensei. Não, o que eu ia dizer é que é um conceito e que... mas o que a gente pode dizer que a gente realmente conhece por meio desse conceito, né? A gente conhece alguma coisa por meio desse conceito, né? O que a gente conhece? A gente pode dizer que a gente conhece alguma coisa por meio desse conceito, né? Sim. Um conceito de uma coisa que contém em si
o fundamento de tudo que existe, a causa última, né? A gente conhece alguma coisa, a gente, mas ao mesmo tempo parece que, sei lá, a gente pode dizer que esse conceito aí é um absurdo completo, não faz sentido algum. A gente não pensa em nada quando a gente pensa nisso. Não sei, parece que também não é uma saída, não parece ser uma saída muito. Pode ser uma saída, mas também pode ser criticada essa saída, né? Então, essas distinções entre conceito e intuição para Kant, elas também desempenham essa função de explicar qual é o estatuto epistêmico que, por exemplo, esses conceitos assim que extrapolam a experiência possível têm, né? Uhum. Do conhecimento mesmo, né? De como é que eu conheço algo, né? Kant vai dizer, conceito metafísica, assim, conhecimento da existência de Deus, isso aí a gente não tem como ter conhecimento disso. Não. Mas isso Sabe não quer que dizer. eu escutando, não sei por que eu pensei, né? Como é que era? Era no princípio era o caos, depois veio o verbo? Como é que Sim. porque, né, o caos precisa de algo que organize, né, que conceitue, que acalme, né? Não sei, fiquei fazendo essa associação dos conceitos que vem depois. Eu não sei, tô aqui também, o que vem, né? Se já tem o conceito, não tem o caos. Não tem o Sim. Como é que é no Evangelho de João, né? No início era o verbo e o verbo. verbo estava. Não. No início era o verbo. Ou era o verbo? Logos, eu acho que era. No início era o verbo e o verbo estava. Não me lembro agora como é a continuação. Não sei se era essa referência, aliás, que eu estava pensando. Mas eu não sei porque eu pensei em caos, mas eu não sei se eu O tô. caos. Uhum. Bom. Agora eu estou dizendo que o início era o caos, mas agora. Eu tinha que o início, o princípio era o caos, né? Depois. Sim. Bom, no texto bíblico no princípio era o verbo, né? Eu acho, se eu não estou enganado. mas isso é um texto bíblico, não? Eu acho, Não. né? Não quer dizer que não tenha outras Interpretações, né? interpretações, né? Mas quando tu fala de Deus, né? Vamos dizer, é como se tivesse uma intuição de Deus, enfim, ou não se tem um conhecimento, né? É como se tivesse uma hipótese da existência de Deus, né? Uhum. Né? Uma Eu hipótese. acho que é no Gênesis que está essa ideia do caos. Então, Sim. uma hipótese. Então, para tu crer, eu fiquei pensando na coisa da crença, né? Tu precisa, enfim, né? Tu não vai ter nunca o conhecimento de Deus, né? Então, tu crer ou não crer, crer ou não crer, essa é a questão, né? Sim. A coisa de que é uma questão de fé, né? Não é uma questão de ciência, né? Sim, do conhecimento, né? Então, é que É, aí entra é. também dentro da questão do pensamento, né? Quando a gente fala do pensamento para o Bion também, né? Que quando uma mente ela é preenchida por crença, não tem espaço para o pensamento, não tem espaço para a dúvida. E toda a fé, ela implica em algo que tu não tenha dúvida, né? Não pode ter dúvida, se tu tem fé, pronto, né? Crer, né? É uma crença, né? Tu tá crendo, assim. Sim. Então impede o pensamento, né? Não tem espaço, né? Porque tu precisa ter dúvida para poder pensar, para poder e o pensamento ele requer dúvida, né? Para poder. Eu fiquei pensando nisso. Sim.
estava falando. Aham, sim, aham. ahn, pensamento. ah, aham. É, eu, eu não sei. Eu penso assim que, no caso de. Dá para fazer uma leitura assim, dessa toda essa explicação kantiana assim como uma leitura assim bem de resguardar tentar fazer uma reconciliação entre ciência e fé, né? Uhum. Guardar um espaço, justificar um espaço para a fé e também um espaço para o conhecimento, né? É uma é uma ele mesmo tenta explicar ali a teoria dele nesses termos também de fazer uma espécie de encontrar um acordo assim entre as demandas da fé e as demandas do conhecimento, né? Bion fala do ato de fé, né? De que Precisamos Uhum, dele. precisamos dele. Né? sim. Em que sentido? Mas ele compreende fé como de que maneira, assim? O que seria, digamos, o conceito de fé, assim, para Bion? Algo que, vamos dizer, tu tem a fé de que algo vai acontecer, de que algo vai se dar, né? Tu tem Acreditar que tem, né? que algo vai se dar, vai ter uma consequência que nós, né? Vamos conseguir Aham. nesse sentido, assim. Né? Não sei se fecha com... É que eu acho que o Bion traz esses conceitos. Não necessariamente religioso, no caso. Isso, não religioso, não. Sim. Não. Uhum. Mas eu acho que Uhum. traz os conceitos e usa de uma forma própria. Né? É que no caso, a fé também, ela não tem, tem talvez o conceito crença seja aquilo, digamos assim, comum, né? Tanto a, digamos, o conhecimento quanto a fé, né? Então, Platão dizia, uma das maneiras de ler Platão é dizendo que o conhecimento ele conceituaria como sendo uma crença verdadeira justificada. E então é uma crença verdadeira justificada. O conhecimento, então eu preciso acreditar em algo para ter conhecimento. Eu preciso que aquilo no que eu acredito seja verdade, verdadeira. E, ademais, eu preciso ter alguma justificação para aquilo, né? Então, é uma crença verdadeira justificada. Bom, mas ainda assim, o elemento da crença está presente, né? Sim. E no caso da fé religiosa, talvez a gente escape, né? Fica a parte assim racional da justificação acaba sendo mais Sim, ela não existe, né? Que tu tem não a existe, crença né? Não, religiosa, tu tem que crer, né? Tem que é, crer, pronto, né? sim, sim, Não, mas é uma, é, não tem, enfim, Tá dado. é, Não, não. não pode, não tem dúvida. sim, Mas é sim, que o Bion, quando ele fala da crença, né, acho que não está falando da questão da religião, mas talvez use a analogia, né, dessa uhum, poder duvidar quando é uma mente, um psiquismo que está fechado. Ele Então tá está aberto ao novo, né, Anne? Que certezas. tá. Ele está fechado com uhum, certezas, né? Isso. Tipo, Essas, a mente fundamentalista. A mente fundamentalista é uma mente que não se abre para nada novo, que não tem como, né? Não tem dúvidas, né? Não pode ter dúvidas, não pode ter outro espaço sim, mental para duvidar, para poder algo novo se dar, né? Então ele faz uhum. analogias, né? Então acho que aí a crença, entre aspas, religiosa, mas não é disso que ele está falando, né? Não é disso, sim.
Mas É ainda que assim ele é um usa como espaço. modelos, né, Anne? A gente Sim, pode, os modelos né? para compreender, né? Uhum. Vamos dizer que é um. Não sei como eu consigo compreender, mas algo do tipo que precisa estar presente na vida, assim, esse aspecto da. Não vou dizer da fé, mas até de certa forma é, né? Que acreditar em algo para aquilo, sei lá, para que a gente não tenha uma justificação plena, talvez, não sei, mas que a gente precisa Sim. ter, reconhecer que tem esse aspecto que falta, assim, por vezes, uma justificativa, mas que a gente precisa ter certas crenças, talvez, não sei. Sim. Tipo, talvez a esperança entraria aí, será? É, fiquei pensando na esperança também, Eu fiquei como pensando na pandemia, sabe? é, A gente tinha que ter uma fé que esse troço ia passar, né? Sim, Né? Primeiro você achava que sim, 15 dias, um mês, né? Mas assim, se tu não tem uma fé de que isso vai passar, e não tem nada a ver com religião, né? Tu não sim. suporta o tempo, não suporta esse tempo que a gente, né? Quem diria que a gente ficaria 2 anos, né? Nesse, ainda não terminou, mas enfim, né? Estamos agora muito, Sim, mas eu acho que é melhores do sim. que algo, antes. porque é uma coisa que tu desconhece, né? Pensando na questão do conhecimento, da fé, né? Que tu ajuda, né? Auxilia aí a suportar, né? Enfim, Uhum. e, Eu fiquei pensando até como um continente, Anne, se não seria. Me veio uma coisa de poder ajudar a conter o que a gente, né, que a gente a gente desconhecia, né? Acho que desconhecia. É. entra a capacidade negativa, o continente, né? Ter um continente que suporta o que a gente não sabe, né? Que era isso, ninguém sabia nada, né? Todo mundo Aí fazia. tem que ter fé que algo vai acontecer e tu vai te sustentar com aquilo, né? Como É, te nutrir com essa fé até que. e não no sentido religioso do termo, né? Uhum. Sim. Acreditar que as coisas vão melhorar, algo nesse sentido, né? Isso, isso. É que a ciência vai descobrir logo uma vacina que a gente vai, né? Sim, sim, sim. É porque garantia não havia, né? E Não. ainda, é verdade, né? A gente ainda está passando, né, É, por Aí, dificuldade. né? aí tolerar o não saber, a incerteza, né? Porque aí o que, né? E aí a gente não consegue explicar, né? O que a gente não consegue explicar é caótico, é angustiante, é o não saber, né? Então fica como uma. Me vem uma imagem meio que não é tábua de salvação, mas é como se tu tivesse isso para te apegar, assim, como uma. Aham, sim. Ahn, Eu pensei no Edgar Morin que ele fala, né, que a gente vive num mar de incertezas com poucas ilhas de certezas. Me veio essa imagem também, assim, né, de talvez sim. a fé Uhum. entre um pouco nisso também, assim, dessas, Sim, sim, sim. Suportar as incertezas. suportar, alguma coisa tu tem que. Aham, sim. E eu acho que a gente Hum. está falando desse não saber, né, do princípio da incerteza, que também, né, a gente pode, o Bion traz também, então, O que que é o princípio da incerteza? é o princípio do Heisenberg, do físico, que ele usa como um modelo Ah, que a gente, né, como se tivesse uma nuvem ali, né, e a gente não sabe localizar com precisão a Uhum. localização do elétron, né, que está ali. Então a gente aham, fica com isso, essa incerteza, né, o como a gente em algum momento vai fazer sentido. Aí tem, né, por exemplo, numa sessão, quando a gente está com um paciente, né, o não saber, né, então a gente conviver com esse estado, né, De de incerteza. não de incerteza. aham, Daí ele usa o sim. princípio da incerteza de Heisenberg. Ah, Mais ou menos interessante. isso, né, Anne? Eu acho que é por Sim. aí, né?
Então, vai usando. É bem interessante. Modelos, né? São os modelos, né, que ele vai... Então, pega da física, pega da filosofia, da biologia, da matemática, assim ele vai. Né? Da biologia. É um autor que faz esse diálogo por... Da literatura, com Shakespeare. Então, vai fazendo diálogo com várias áreas de conhecimento, né? Mas... Daí a ideia também pro canal aqui, Bion em Expansão. É isso aí. Boa, Duda. Isso aí. Isso aí. A gente expandindo aqui com outras áreas, como ele também fez, né? E a gente também, como a gente não conhece, a gente tem curiosidade e a gente faz esses convites, né, Anne, para aprender um pouquinho mais, né? Conhecer. Né? Ter uma troca. Ter uma troca. Sim, ter uma troca, claro. Eu fico muito honrado por poder conversar com você sobre isso, porque a aprendizado é bastante intenso. Bom, a gente está no nosso horário, né? Assim, faltam uns minutinhos. A Anne quer falar alguma coisa, o Eduardo quer falar também. Não sei, a gente está encerrando aqui, né? Que é uma... Eu acho que só agradecer a tua disponibilidade da gente poder aí fazer umas pinceladas, né? Eu acho que o pessoal, né, poder levar a ideia é expandir, né? Então, peguem esses. Olha que amor chegou. A Cissa. Oi, chegou. Querida. Oi, amada. Tava passeando para deixar o papai participar da live, né, Cissa? Ai, que amor! De girafa! Uma girafa! De girafa. Que linda! O pessoal agradecendo o encontro. O pessoal. Eu acho que é isso, a gente agradecer também a disponibilidade, né, da gente poder discutir, pensar juntos e abrir. Eu devia no celular da mamãe, pai. Tá vendo? Tá bem. Só. Tá participando, né? Essa aqui é a Liette, é a prima do papai, né, meu amor? Essa Liette é a Anne. Foi muito legal conversar com o papai hoje. Ai, que amor! Obrigada. Pessoal, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas tão legais e sobre esse autor fascinante, né? E fiquei agora com muita vontade de aprender mais sobre o Bion e, enfim, uma próxima vez a gente pode voltar a conversar. Eu acho que a gente pode repetir, fazer um repeteco aí dessa. Isso aí. Repetir essa dose que foi muito bom. Obrigada, Duda. Linda, Cecília. Obrigado. Vem participar da live com a gente. Que amor. Vem participar no final. Joia. Isso é muito rico, né? Isso é fantástico mesmo, né? O quanto a gente está aqui conversando e algo inesperado acontece e que grata surpresa, né? Coisa mais querida. Para finalizar o nosso encontro, teve uma cerejinha do bolo aí. Uma cerejinha, que amor. Um beijo. Beijo, então, querido. Obrigada. Beijo todo mundo. Beijão, obrigado. Obrigada, beijo. Tchau, pessoal. Obrigado aí os colegas, beijo. O pessoal que acompanhou. Tchau. Agradecer o pessoal também que está aqui com a gente até agora. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.